Boa tarde. Só que for acompanhar pela internet, isso aqui vai depois para o canal Transmutação Renato. Ou então você tem uns QR Codezinhos aí nas paredes, só mirar aí que ele já entra no canal. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Item 8, instruções dos Espíritos, a lei de amor. Esse evangelho, a lei de amor, é bem interessante, ele vem trazendo a evolução, mas tem uma passagem, vocês sabem que no Antigo Testamento tem os 10 mandamentos, e Jesus, assim, vamos resumir, nós temos 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos falado muito aqui de uma compreensão difícil para nós, o amor. Primeiro, porque há uma confusão muito grande, há uma ignorância de nossa parte, no sentido de entendermos errado a natureza das coisas. Por exemplo, em querermos submeter a vida às nossas vontades, ou seja, apesar de rezarmos e dizermos que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou em toda parte, as nossas atitudes não são de quem compreende a existência de Deus, muito menos de amar a Deus, porque de fato é o que o Evangelho está dizendo. Se nós compreendermos a Deus, nós vamos amar a Deus, e amando a Deus, quem ama liberta. Não acontece no nosso mundo interno, porque se nós compreendermos que Deus existe, que Ele é o Criador, que o livre-arbítrio ele é absoluto quanto à nossa conduta, mas ele é limitado quanto à vida dos outros, quanto ao mundo. O livre-arbítrio é restrito à nossa vida. O resto é com Deus. Aí começa, o problema começa aí. Primeiro é compreender que existe um Deus. Segundo, amar a Deus sobre todas as coisas, que aí é que você vai fazer a entregar a sua vida e suas vontades nas mãos de Deus. Se você não segue esses 3 passos, você tem muita dor, você tem medo. Por quê? Você tem medo do desconhecido, você quer que o mundo seja como você o entende. E quando acontece alguma coisa que você não entende, você fica com medo. Você quer que o mundo seja como você quer, como você planejou. Aí quando uma coisa não acontece no seu tempo, você fica com ansiedade. Você quer que as coisas sejam prazerosas e boas como você quer. Quando acontece uma coisa que você não quer, você fica com raiva. Você gosta da flexibilidade, da saúde, da juventude, se acostumou a conhecer o mundo e tem medo do desconhecido. Então você rejeita profundamente coisas que são inafastáveis, como dor, velhice, doença e morte. Então, você fala de Deus, mas na verdade você não compreende Deus, você não aceita a existência de Deus. E se você não compreende, não aceita e se coloca na prática como querendo ser Deus sem poder para ser, aí é um vale de lágrimas que você vai viver. Você vai ficar nadando de braçado na sua própria lágrima, você vai nada na sua própria lama, porque não compreende a Deus, não ama a Deus e não é capaz de entregar a sua vida a Deus. Se compreender, amar e entregar, não tem dor. Qual é a dor?
Caiu no patinete, quebrou o braço, diz o quê? Graças a Deus. Porque eu não sei porquê, mas Deus sabe. Deus sabe. Quantas coisas eu tenho que aprender com a queda? Quantas coisas nós temos que aprender, ou que nós aprendemos quando nós somos deixados por alguém, quando nós perdemos o emprego, quando nós passamos certa necessidade. Aprendemos muito na dor, mas rejeitamos a existência da dor, nos revoltamos porque não compreendemos a Deus, não amamos a Deus e consequentemente não entregamos nossa vida nas mãos de Deus. De boca sim, na prática não. É isso, não tem como. É caiu cego, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Caiu, quebrou um braço, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Alguém que você ama adoeceu, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Você adoeceu, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Alguém que você ama partiu, desencarnou, Senhor, obrigado pelo tempo que teve comigo, o que é que o Senhor quer que eu faça? Terminou um relacionamento, Senhor, é melhor ter amado e ter perdido do que nunca ter amado. Obrigado por ter me dado esse amor, mas agora partiu. Pá. Obrigado, Senhor. Não faz isso. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Como não aceita, não compreende, não ama, não entrega e sofre. É por isso que ele está dizendo: o amor liberta. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Qual é a verdade? Deus. Só isso, Deus. Sempre eu tenho falado, eu não consigo encaixar na minha compreensão, que pode estar errado, você pode estar até mais certo, eu não consigo encaixar a existência de um diabo, de alguém absolutamente ruim. Só existe o infinito e absolutamente bom, Deus. Só existe luz e ausência de luz. O escuro não existe, existe a ausência de luz. Então existe Deus, e onde Deus não chega, e onde é que Ele não é capaz de chegar? Quando Ele te dá o livre-arbítrio e você não deixa Ele entrar. Você não quer, você não deixa. Você quer que Ele entre do seu jeito, no seu tempo, na sua hora, e de novo, você sofre com isso. Então realmente a lei de amor, ela é tudo. Mas primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Mas você só ama algo que existe. Você diz que existe, mas você, na prática, se coloca na maior parte das questões, dos seus problemas, como se você fosse Deus, como se só você fosse capaz de resolver. Então, eu estudo, eu trabalho, eu planto, eu cuido, mas se vai vingar o resultado é com Deus, não é comigo. Não é comigo. Se o meu filho vai viver encarnado mais do que eu, não é comigo, é com Deus. É aí o primeiro momento, né? Que aí é que chega no capítulo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Porque o amar o próximo como a si mesmo já é o segundo mandamento. A lei de amor é partindo do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Então é muito comum encontrar pessoas muito fatalistas. Eu me lembro uma companheira que há muitos anos andou por aqui. Ela era jovem como o nosso jovem médico aqui. Ela dizia assim: Renato, quando eu tiver tantos anos eu vou casar, eu vou fazer faculdade com tantos anos, depois eu vou ter filho com tantos anos, depois eu vou ter... Ela dizia assim, ela tinha um programa fechado. Aí eu disse: mas menina, eu não penso assim, porque tem que ser para a honra e glória do Senhor. Se Ele quiser é, se Ele não quiser não é. Então eu tenho projetos, vou colocando em prática, mas assim, o resultado é com Deus, Ele é quem sabe. Aí o tempo foi passando, né, muitos anos. Foi impressionante, ela tinha deixado o namorado, arrumou outro.
Aí quando ela viu que esse outro não ia casar no tempo dela, ela deixou o outro e voltou para o primeiro e casou. E ela se formou, se formou, se casou, em pouco tempo teve logo um filho, e estava no trabalho, e estava tudo ok. Entende o projeto dela? Aí eu lembrei da música da Paula Toller, né? Que de abelha, ela diz assim: a vida que me ensinaram como uma vida normal, tinha trabalho, dinheiro, família, filhos e tal, era tudo tão perfeito, se tudo fosse só isso, mas isso é menos do que tudo, é menos do que eu preciso. O refrão é assim: e agora você vai embora, e eu não sei o que fazer, ninguém me ensinou na escola, ninguém vai me entender. Pois é, estava tudo certo, aí o relacionamento acabou, e aí? Ah, mas não estava no meu projeto separar, estava casar. Ah, não estava no meu projeto ser uma mãe solteira. E as coisas não são como a gente quer. Semana retrasada, o cara deu 61 socos numa mulher. Você diz: ah, malandro, bandido, queima, mata, queima. E a mãe dele? Você vai defender? Quer saber? A mãe que tem um filho bonito, que ele faz uma besteira. Como é? Ou só faz besteira filho feio? Não é assim? Tem essa mania, né, de achar que gente bonita, gente rica não faz besteira? Faz. Horrível o que ele fez, ruim para a moça, ruim para ele, mas imagina para os pais. Imagina você plantar uma roseira, você gosta de flores, rosas, e ela começa a ficar bonitinha. Aí quando ela bota aquele primeiro botãozinho de rosa, você vê se abrir a coisa mais linda. Aí você vai, quando volta, alguma coisa aconteceu, a bicha murchou. A pessoa fica: quem foi, por quê, o que? Não é assim? Fica doido. Pois é, você está ali criando seu filho com todo amor e todo carinho, alguns sim, alguns não, mas enfim, quando a sua esperança vai para o breve, quando seu filho vai preso, quando seu filho bonito, lindo, malhado, gostoso, vai para a televisão ser visto como um monstro. Não é como a gente quer. Não é. Será que não te abala? Abala não, mãe? Mas não, a gente quer que mate, que estupie, que ele... tá vendo? Acontece. Quantas mulheres casaram? Antigamente isso era mais comum para a mulher, hoje é homem e mulher. E no meio do relacionamento o marido cai no alcoolismo, ou a mulher cai no alcoolismo, na drogadição. Eu cheguei no mercado São Sebastião, lá embaixo na parte de verduras, aí estava uma mulher falando alto lá, eu: o que é isso aí, mano? Macho, é a mulher desse cara aí, mano. Casou com ela, mais nova e tal, só que a mulher, no meio do negócio, depois teve filho, ficava em casa, ele vinha trabalhar, ela não entrou em negócio de jogo, com amizade, depois beber, e agora ela é usuária de droga. Aí, vez por outra, ele não dá o dinheiro, ela vem botar boneco aqui no mercado. A vida não é como a gente quer. Ah, Renato, eu casei, era a coisa mais linda e tal. Filha, mulher, a menina se forma. Tive uma prima que o caso foi assim, se formou, linda. Ela com um filhinho, pequeno. Aí ela tinha os seios muito avantajados, né? E ela estava pensando em fazer uma redução, uma plástica. No meio desse tratamento ela sentiu uma dor forte nas costas, não era um câncer de mama. E não deu, foi assim, fulminante, nela foi rápido.
E o bicho estourou e ela faleceu. Ah, mas, pois é. Aí dizia o Hit, né? A vida tem dessas coisas. Renato, mostra coisa ruim, não, Renato. De novo, para Deus, que é o Criador, existe dualidade, não tem coisa ruim nem coisa boa, existe aprendizado. Ele está te ensinando. Normalmente ele vai querer te ensinar com amor, mas por nós sermos embrutecidos, o amor dele, que esse primeiro amor que a gente entende como prazer, por vezes ele vai ensinar com amor na afeição do outro. Para nós é prazer e dor, para Deus é só uma coisa, lição. Não importa se você aprende achando graça ou chorando. O que importa para Deus é que você aprenda, que você cresça. Você tem um filho, manda ele lavar uma panela suja de gordura. Menino novo, não é não? Ih! Ai, mas eu vou vomitar, não é não? A banha, pega aí, chega Hans, mãe, esfrega o problema do filme no fundo da panela de alumínio. Mas você está educando. Dói. É mãe. Pois é. Se aprende com prazer e com dor. Se aprende dando um beijinho, conversando e às vezes botando para ele fazer uma coisa que ele não quer. Lavar uma panela encebada. Mas é normal, é fácil. Quem tem essa facilidade de botar o filho para lavar a panela encebada e ele lavar? Quem tem essa dificuldade? Oh, tá vendo? Tá vendo? Vai lá e diz assim, eu vou fazer. Vou fazer, o boneco é tão grande que eu faço, né? Mas Deus não. Deus diz assim, ei filho, você vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. E faz. Ou faz, ou faz. Ou achando graça, ou chorando. É esse o Deus do amor. Pronto, é muito certo. Faz certo que dá certo, faz errado, tá errado. Você tem o fazer, faça. Olha, você vai ter que sobreviver e aprender a viver bem, mas no mínimo sobreviver. Não quero não. Eu quero é moleza, eu tenho mãe, eu tenho pai. Quando a coisa vai acontecendo, eu peço um avô, peço não sei quem. Aí uma hora ele vai lá e corta teu galho. Adoece a mãe, o pai vai embora, o avô morre. Aí agora, mano? Ou não acontece esse tipo de coisa? Ele vai lavar a sua panela, meu filho. Ai, mas eu não tenho sorte. Ai, não importa. Lamentação, autopiedade não vai resolver. Então é muito difícil para as pessoas compreender isso. Hoje, uma das coisas que eu agradeci foi eu ter quebrado o braço. Sei lá quantas outras coisas que Deus me tirou que poderiam ter acontecido comigo. Sei lá quantas coisas eu estou aprendendo com o braço quebrado. Porque eu procuro ver e compreendo Deus em todas as coisas. No que me dá prazer e no que me causa dor. É assim que a vida é. E se eu quiser compreender Deus, é mandando na vida desse jeito. E eu tenho que amar a Deus como Ele é. Porque Deus não vai ser como eu quero. Eu digo isso para vocês muitas vezes porque eu estou dizendo é para mim. Porque a dor é necessária.
o sofrimento é opcional. Sofrer é isso, é não entender a dor a nível de procurar um remédio. Aí você fica só sofrendo, só sofrendo, só sofrendo. Que a dor aumenta e vira um sofrimento sem fim. A dor era isso, doeu, vai procurar um médico, vai procurar um remédio. Se você não procura, vai aumentando, aumentando, aumentando. Eu levei uma queda do patinete, aí botei lá no GPT, caí com os braços para cima, fiquei com uma dor aqui, ó, aqui no meio. Aí botei lá no chat GPT. Graças a Deus eu tenho um plano de saúde, tenho tudo, mas a gente fica resistindo de ir para mim. Eu olhei, botei lá a pergunta, né? Pensei, é só a dor muscular. Uma queda assim, besta mesmo. Devagar, eu bati no quebra-mola do patinete. Eu botei lá, disse, olha, botei no GPT, caí com os braços para cima. Aí disse, procura o médico. Se você tiver com dificuldade de levantar o braço, procura o médico, provavelmente você fraturou o braço. Aí eu olhei, quando eu levantava para baixo, beleza, mas levantou, dói. Aí o que eu fiz? Peguei e fui para o médico. Eu tomei banho, eu botei vinagre, eu botei gelo, eu comprei um remédio para dor muscular, né? Relaxante muscular. Mas quando eu li no GPT que ele disse, vá para o médico, eu fiquei pensando, né? Não, dá para aguentar, né? É só muscular a queda. Mas quando ele disse, vá para o médico, cara, eu tomei esse remédio e fui para o médico. Cheguei lá, aí bateu o raio-x, fraturou o pontinho do úmero. Quando você levanta aqui, o tendão puxa e arrasta o punho, arrasta o armador na parede. Tá certo. Aí foi para baixo, vai ficar beleza. Pronto. Mesmo caso, eu vi uma menina linda conversando comigo outro dia. Viu meu braço, foi contar. Renato, eu estava andando de bicicleta um dia, não sei, no tempo da pandemia, e eu vendo, tipo numa trilha, e um carro entrou assim, eu bati no carro e caí do outro lado sentada. Bati a mão, o braço, meu dedo ficou meio de fora. E meu ombro meio doído, eu botei assim, ajeitei, fui para casa. Foi, mulher, foi. Botei uma tala, mulher valente, viu? Botei uma tala aqui de pregador, botei meu dedo, estava meio para fora, ajeitei. Foi mesmo, foi. E meu braço eu segurei, doía. Botei, tomei um relaxante. 13 dias depois eu não aguentava. O meu braço morto, caído, inchado, e eu só olhava pro meu dedo. Aí fui, cheguei lá, tinha deslocado o meu braço, e o tendão ficou puxado. O que aconteceu com o tendão dela? 13 dias puxado, ficou frouxo. Aí, Renato, só cirurgia. Mas o médico teve que botar, passou 6 semanas, botou o braço no lugar e disse que meu braço ia ficar caindo, vez por outro. Só cirurgia, eu não fui fazer não. Aí é a questão, né? Uma diferença que eu achei, né? Eu caí no mesmo dia, quase uma hora e pouco depois, eu já estava no médico. Que a dor, quando eu me instruí que eu tinha que ir para o médico, eu fui. E a mulher estava com um problema maior do que o meu. Passou quantos dias? 13 dias para procurar. Ou seja, eu senti a dor, gemi e fui me tratar. A pessoa sentiu a dor e deixou o problema chegar a um nível muito grave. Isso é sofrer. A minha dor me levou a resultado. A dor dela, ela foi demorando até esculhambar o tendão de cima aqui. Então, quem sofreu mais? Tem dúvida?
E ela ainda está sofrendo, quer dizer que não caiu mais não. Às vezes o braço dela cai, ela diz que aprendeu a botar para cima assim, bota no lugar. O braço dela cai, o ombro cai. Então a dor é necessária, algumas vezes. Mas você vai lá e se cuida, vê o que é que está acontecendo. Mas se você não se cuidar, vai gerar o quê? Sofrimento. Quanto mais demora em você tratar uma dor, mais você sofre, mais você aumenta o seu sofrimento. E agora, o problema se agravou mais. É isso, a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Você pode se cuidar e não se cuida. É a pergunta, né? Por que não? Quantas vezes a gente acha que vai resolver as coisas sozinho e vai sofrendo só, e não procura ajuda, e nem conversa nem com Deus? A gente vai resolver só. Então, aí já chegamos no outro amor, né? Porque eu compreendo que nesse momento eu tive um lapso de auto-amor. Não é egoísmo, auto-amor. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Se isso aqui é de Deus, Deus me deu para eu cuidar. Se está doente, eu tenho que tentar tratar. Fui lá, cuidar. A partir do momento que a gente vai se amando, a gente vai se cuidando. A partir do momento que a gente cria esse hábito de se amar, se perceber e se cuidar, a gente começa a ter a capacidade de amar e cuidar dos outros. E consequentemente a gente começa a adquirir a capacidade de receber cuidado e de receber amor dos outros. Porque quem está ferido fere. Quem não se ama não é capaz de amar e não é capaz de receber amor de ninguém. Então eu cheguei em casa, aí eu disse: olha, eu vou ao hospital. Foi o que aconteceu. Se você quiser ir comigo. Não, não é assim, porque... Não, claro que é hoje, eu vou de todo jeito, mas poderia até ter sido mais delicado. Mas falei: então eu vou com você, pronto. Eu não disse: não venha, não, bora. No Ceará fala-se assim, né? Onde mais cabra, mais cabrito, né? Ajudar, quer ir, bora. Eu vou andar com você, vamos para o médico, vamos sim. Eu não posso ficar inválido, mas se tem ajuda, se eu precisar, eu tenho que ter o pé no chão, a humildade de pedir e também de aceitar. Quanta gente não está aí que está morrendo de medo da velhice, porque tem medo de dar trabalho aos outros, ficar na mão dos outros. Quem já pensou assim? Ficar na mão dos outros. Mas de novo, ó, se você compreendesse o primeiro amor, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, só você não vai ficar, meu bem. Deus é contigo, mas você tem que abrir seu coração para Ele, né? Não é porque Ele não vai, é porque Ele quer que você use o seu livre-arbítrio para escolher. Ame a Deus. E aí você se ama, como Deus quiser que você seja ou esteja. A partir daí você já começa a ser uma pessoa que é capaz de, se Deus disser, vai sentir dor, vai sentir dor. Vai ter muita gente para te ajudar, vai ter muita gente para te ajudar. Senhor, seja feita a vossa vontade e não
a minha. Eu não sei o que é bom. Eu estou contigo, Senhor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Vamos lá, vamos para frente. Vai ter uma guerra mundial. Senhor, eu estou aqui para estar na sombra ou estar no sol. Eis-me aqui, Senhor, para ser explodido ou protegido. O Senhor que sabe. Renato, mas por que uns vão ser explodidos e outros vão ser protegidos? Parece aquela pergunta do Tim Maia, né? Né? Se todo mundo aí pergunta, né? Por que um nasce para sofrer enquanto o outro ri? Aí é muito bom o espiritismo, porque para o espírita a gente compreende que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo e infinitamente sábio. Você, o que for acontecer com você é para o seu aprendizado enquanto espírito. E muito tem a ver com o seu mérito, das suas escolhas e atitudes presentes e de vidas passadas. É isso que vai definir se você vai ser protegido ou explodido. Para Deus não vale nada isso aí. Como assim? Porque o espírito é imortal. Ele quer que o espírito aprenda. De novo, ou com prazer ou com dor, ou com proteção ou com explosão. Para ele não é nada o que é o corpo. Para Deus, nada. Deus é capaz de deixar desenvolver um câncer dentro de você, para você aprender várias coisas com a doença, e é capaz de te curar, não é não? Deus é capaz da água fazer um ser vivo, do esperma com ovo, okay? É tipo assim uma laminha, né? Fazer você. Ele é capaz de tudo. Agora você vai passar pelo quê? Pelo que for necessário para o meu aprendizado, para que eu me torne alguém melhor enquanto espírito, para a eternidade. Então, Senhor, como o Senhor existe, como o Senhor é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, eis-me aqui, Senhor. Faze o que tu queres. O que o Senhor quiser, faça. E o que é que eu tenho que fazer, Renato? O melhor que você puder. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Eu vou fazer a minha parte. Senhor, eu sou tão caridosa, eu rezo tanto e peguei um câncer, Senhor. E o passado? E o presente? Será que talvez até de rezar você não está achando que você é imune? É blindada, que é Deus, e Deus quer te mostrar? São perguntas que a gente faz. Sempre que acontece alguma coisa comigo, eu penso, não existe acaso. Deus quer me ensinar alguma coisa. De novo, no prazer e na dor. Então, compreender a Deus, amar a Deus, entregar a vida a Deus. Aí acontece o quê? Se compreender como criatura e não como criador. Se amar como criado. E fazer o melhor que você pode com o que você tem poder para fazer. Com você. Mudar suas atitudes, mudar sua energia, mudar seu jeito de compreender as coisas, mudar seu jeito de interpretar, de ver a vida, manter o ânimo,
manter a alegria de viver. Eu acho lindo. Não conheço em profundidade o Cláudio, nosso dirigente, mas eu conheço o Cláudio há muitos anos. Sempre eu prestei atenção numa coisa: o Cláudio chega em regra cedo, sai tarde e não falta. Já vi aqui com muito médium, com nenhum, quem acompanha aqui há muito tempo, não é isso? É impressionante. Concentro, que era lá na Luciano Carneiro, alugado, em construção, e está aqui. Eu gosto disso. Poxa, dentro do que ele pode fazer, ele está no ponto. É muito legal, né, cara? A pessoa está ali, rapaz, e ninguém está pagando, ninguém está cobrando, não tem medo de ser despedido daqui do centro, e ele está lá, ó. Isso eu estou falando de 20 anos, que ele já estava aqui quando eu cheguei. Então, cada coisa que você faz é muito lindo. Um pai e uma mãe que tem uma família e que ele faz de tudo para manter aquele relacionamento e criar os filhos. Quando você vê que mais de 4.000 crianças nasceram sem pai, quando você vê a quantidade de relacionamentos que se destruíram, que se destroem com menos de 1 ano de casamento, não é muito ou pouco? Aí você está aí casado e acha que é besteira. É não, cara. Você está no seu lugar, tá entendendo? E tem valor. É muito massa. Ou ver um menino desse aqui que diz assim: pai, eu estou estudando. Tentou quantas vezes para passar? 6 anos tentando passar em medicina. Bate na cara da porta, bate na cara da porta, bate na cara da porta. Ela está com 1 ano fazendo, né? 6 meses. Até dá certo. Deus querendo e ele pelejando. Ou seja, você educa o filho e diz: meu filho, o caminho para você é estudar. E o menino vai lá e estuda. Fazer a sua parte. Só isso. Tem uma mãe, ame a sua mãe e seja um bom filho. Tem um pai, ame seu pai e seja um bom filho. Tem um filho, ame seu filho e seja um bom pai. Tem um filho, ame seu filho e seja uma boa mãe. Entrou num relacionamento, trabalhe para aperfeiçoar aquilo. Se ame e ame as coisas que Deus te confiou. Tem um corpo, cuide do seu corpo. Eu caí, aí eu chego agora, viu? Se um dia eu chegar aqui com a roupa do Jiraya, vocês não estranham. Comprei uma jaqueta toda cheia de proteção, parece que as armaduras. Vai resolver, Renato? Que a queda é porque tu caiu com o braço para cima? Sim, meu filho. Eu não sei se vai resolver não. O meu papel é tentar fazer o que eu posso. Eu não andava de capacete para canto nenhum. Aí um dia um colega meu, 50 anos que andava de bicicleta, ele chegava em casa todo dia 9 horas da noite. Não chegou. Quando for atrás, ele estava no JF. Foi atropelado, bateu a cabeça no chão e depois ele desencarnou. Sem capacete. Eu digo: rapaz, vou andar de capacete. Olha, eu ando de bicicleta e estava andando de capacete. Quando eu caí no patinete, eu estava de capacete. Mas é muito fácil não botar. Eu só posso fazer o que eu posso. Agora, se vai acontecer outra coisa, é quando eu, o meu papel é plantar, cuidar.
o resultado é com Deus. Então aí é a lei de amor, no segundo tempo dela, né? Amar a si próprio, para poder amar ao próximo, porque não é amar ao próximo como a si mesmo. Se você não cuida de você, como é que você vai ser capaz de cuidar de um filho? É o pai bebendo cachaça, usando droga, comendo tudo que é doce, salgado. O filho vê e diz: você não faça isso não, meu filho. Mas o pai faz. Eu conheço gente assim: rapaz, eu não quero meu filho me vendo fazer isso. Ó, por amor ao filho, ele deixa de fazer uma coisa. Eu não quero dar esse exemplo para o meu filho. Que legal, né? É tão confuso. Meu filho tem 9 anos. E acho que quando ele tinha uns 2 anos, eu deixei de ingerir bebida alcoólica. Então ele não me conheceu usando. Então é engraçado, todo mundo, né, assim, né, todo mundo bebe. Ele olha assim: mas meu pai não bebe. Esse exemplo ele não tem. Legal, para mim eu acho legal. Pô, legal, né? Cada coisa que você vai fazendo, porque muitas vezes os homens dizem que o homem muda muito quando vira pai, né? Assim, né? Algumas mulheres mudam quando viram mães. Que bom se mudarem para melhor, né? De novo, ó, para amar o filho, você tem que se amar. Você se cuida e o filho vê e se cuida também. Se o pai estuda, o filho tende a estudar. Se o pai se regra, o filho tende a se regrar. Se o pai acorda cedo, o filho tende a acordar cedo. Não é assim não, perder filho? Você só faz, tô nem aí, a cabeça dele. Tá vendo? Depois que você faz o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, você começa a querer a questão de amar ao próximo como a si mesmo. Mas para amar o próximo como a si mesmo, você tem que se amar. De novo, porque quem não se ama não é capaz de amar e não é capaz de receber amor de ninguém. Então, quando você se ama, você é capaz de amar. Você se cuida, deixa de beber e seu filho se aproveita. Por amor, às vezes, a ele você deixa. Eu conheço um caso de um cara que ele bebia muito. Hoje ele tem 85 anos. E ele tinha 3 filhos pequenos. E ele, quando os 3 filhos nasceram, que a filha dele estava ficando já menininha, né, tendo discernimento, ele disse que olhou, via o pessoal bebendo no meio da rua, as companhias que ele tinha, ele pensou: cara, eu não quero que a minha filha me veja nessas companhias, com esse tipo de atitude. E parou de beber. Quantos caras eu conheço que conhecem esse cara que diz assim: rapaz, eu conheci ele, antigamente tinha umas bombonieres de vidro, né, que tinha uma tampona assim, diz que ele enchia aquela tampa de cachaça e bebia, era o maior sucesso, ele virava bicho daquela de cachaça na boca, né, assim bêbado, né, assim, virar copo, não sei o que, essas vantagens bem, não é vantagem de nada. Ele disse: pois olha, eu olhei para minhas bichinhas, 2 meninazinhos, um minuzinho, eu pensei: cara, qual é a imagem que eu estou passando para o meu filho bebendo cachaça? E deixou. Tem 85 anos. Pergunta se ele se arrependeu. Agora eu estava hoje conversando, olhando para os filhos dele. Nenhum dos 3 bebe. Interessante, né? Ele é uma coisa assim, tipo energia, sabe? Tem que ir e voltar. Ele teve que para amar, ele teve que se amar, se cuidou para cuidar. Está vendo a lei de amor? A lei de amor. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento:
Amar ao próximo como a si mesmo. Mas se você não se ama, estou dizendo, você é o pai que olha para o filho vê você correndo atrás de droga no meio da rua, dentro de casa é uma confusão, desvirtuamento sexual, cheio de coisa para ela, confusão grande dentro de casa toda hora, batendo na mulher, mulher batendo no marido, descontrole emocional. Semana passada o cara brigando com a mulher com o filhozinho no braço, ele brigando com a mulher, a sogra se meteu, deu uma facada no genro, no coração e matou. Vocês viram esse vídeo? Que tragédia. Quantos casos vem à minha cabeça? Eu tive um grande amigo, que ele também já faleceu, que nos anos 70, como é a vida, né, cara? A prima dele, a irmã dele começou a paquerar com o primo, eles morando num bairrozinho e casaram, e o primo dele gostava de beber, de estar no meio da rua bebendo, não sei o que, muito mulherengo. Ela teve um filho, depois teve uma filha, teve outro filho, e disse que toda vez que ele bebia, botava boneco, batia nela, e um dia ele deu um empurrão na mãe dela, e esse colega disse que vinha chegando, ele veio, ele era da corporação, matou. Imagine matar o cunhado. Ele disse, olha, acaba com isso, para com isso, para. E a tragédia na família, é muita coisa que está acontecendo, se a gente não faz a nossa parte, e só dá para fazer nossa parte perfeita se a gente se amar, se cuida do teu corpo, cuida das tuas coisas, porque na verdade tudo é de Deus, Ele te confiou. É como uma prova de amar a Deus, é cuidar do que Deus te confiou, do que Deus te confia. Tem uma boa cabeça, acha que vai vencer estudando? Cuida disso, estuda. Tem um trabalho, trabalha. Tem um corpo, faz o que faz bem para o teu corpo, tudo equilibradamente, sem desespero. Tem uma família, cuida da família. Amar tem a ver com cuidar, amar-se, amar. E você vai olhar quem faz isso, tudo é bonitinho, a virar a casa é ajeitadinha, o carro da pessoa é limpinho. São pequenas coisas. O Chaves tinha um personagem, né, que era o Jaiminho, né? Aí ele dizia assim, eu sou pobre porém honrado. A casa pode ser humilde, pode não ter azulejo, mas é limpa. Eu lembro, quando eu era pequeno, minha mãe morava num canto, que o nome é bonito aqui de Fortaleza, Alto do Bode. Aí, eu lembro demais, a casa não tinha azulejo, era cimento queimado, né, assim. Não tinha ventilador. E eu lembro que a minha mãe ficava costurando, quando ela chegava lá no colégio, e eu ficava ali, às vezes ali perto, eu deitava no chão, que era frio, mas era limpo. É uma memória legal, entendeu? A casa era pobre, mas a casa era limpa. A minha mãe, a criatividade impressionante. Como a gente tem essa mania de querer variar, era o seguinte, certo? Hoje é arroz com feijão, ovo, mas hoje é ovo estalado. Amanhã já é baião com ovo cozido, era outra coisa. Não é assim, né? Sobra o feijão, mistura com o restinho de arroz, baião. E amanhã o ovo não era estalado, era ovo cozido. No terceiro dia era farofa de ovo, era outra coisa.
um dia era carne assada, o outro dia era carne cozida. Mas por que eu vejo que ela fazia isso? Para dar aquela novidade para a criança, entendeu? E colava, era legal, todo dia era diferente. Todo dia eu comia diferente. E a minha mãe tinha um negócio, ela mexia o meu prato. Até hoje, a gente pega, né? Eu como a comida toda misturada, assim, se eu estiver em casa. Porque ela me acostumava, ela misturava o prato. Então, tá vendo? É pobre, porém honrado. É pobre, mas é limpo. A comida é humilde, mas é criativa. É legal isso. Minha mãe dizia assim: olha, você não precisa andar com as roupas mais caras, as melhores roupas, mas andar rasgado você não precisa. Andar rasgado, andar sujo, precisa andar sujo. Eu conheci um cara, bicho, que você dava as roupas para ele, morava na casa de uma pessoa, sabe? Vivia pedindo roupa para os outros, o povo dava roupa, aí ele não tomava banho, passava, não sei quanto o pessoal brigava para ele tomar banho, quando via aí ele pegava outra roupa, aí começou a dar goteira na casa da mulher, quando ela foi olhar, as roupas velhas não rebolavam em cima das telhas, estava dando goteira, ele não lavava a roupa, não tinha coragem, andava sujo, e não tinha coragem de lavar uma roupa. Quer dizer, a roupa é pobre, mas a roupa é limpa. Mas tem que se amar para fazer um negócio desse, não é não? O cara chega na geladeira em casa hoje, menino, a geladeira é cheia de coisa, lotada que a porta não fez. Tem nada para comer, tem nada nessa casa. Quem já passou por isso? Quem já viu gente dizer isso? Não? Tem carne, tem arroz, tem feijão, não, porque ele quer as coisas diferentes que vende na rua, não é assim, né? Tem nada para comer nessa casa. Nada para comer nessa casa, meu. A geladeira é cheia. Aquele tempo, rapaz, você pegava assim um limão, botava no açúcar e ficava lambendo, achando bom, olha, lambendo limão com açúcar. Pão com açúcar. Não era pão com açúcar. É tão assim que a gente meio que romantiza a pobreza, porque a minha mãe deu criatividade à pobreza. Pobre, porém honrado. Né? Eu acho isso interessante para a gente fazer. São pequenas coisas. E eu sempre gosto de dizer que muitas coisas eu tenho que falar de mim, porque a ideia aqui é que o evangelho é para cada pessoa. O evangelho aqui só vai funcionar se quando eu falar de mim, você pensar no espelho e olhar para quem? Para você. Quando eu estou falando de mim, só estou mostrando que nós somos muito iguais. Em algum momento das nossas vidas, a gente se parece. Aí é o livre-arbítrio. Hoje eu estava olhando, eu fui à igreja evangélica hoje de manhã, fui assistir o culto na igreja Batista Central. Aí o pessoal veio embora, ótimo. Aí fui assistir o culto dos jovens. Era só meninos de 11, 12, 13, 14 anos, e o cara pregando para eles: ó, mano, meu menino não quer ir ali com o negócio das crianças, oi, fica aí, eu fiquei ouvindo. Rapaz, vocês já escutaram os funks atuais? Eu gosto do funk, mas o estilo, a letra dos funks atuais, você já viu? Não é assim, erotização não, é um negócio muito mais assim, esquisito, tá entendendo? As meninas de 3, 5 anos, falando de órgão sexual, de tudo, negócio pesadíssimo. Aí você chega com as meninas ali, não vou dizer que são santas, mas elas estão pobres. Uma igreja lá no Ancuri, dentro de uma favela, no meio da BR, um bocado de meninazinha ali com a bibliazinha bem limpinha, as bichinhas assistindo o culto, rapaz. É outro ambiente, meu amigo. Quantos caras eu vi que a pessoa diz assim: rapaz, eu não quero ser, na verdade eu nunca quis ser crente não,
cara disse para mim: mas eu vi que aqui o ambiente da igreja era melhor do que o ambiente de ficar só lá na rua, as companhias ruins, a conversa ruim. Aqui o pessoal não é santo não, mas fala de Deus, fala de Jesus, procura falar da pessoa se vestir bem, falar bem. Aí tá lá os bichinhos lá. Ou seja, tá vendo? Deus sempre arruma um jeito. Você não é obrigado a andar com lixo não. Ah, meu amigo, quer descer, desça só. Quer subir, vamos junto. Quer descer, desça sozinho. Tá vendo? É muito legal, entendeu? A criatividade. O pai e a mãe moram numa favela. O nível de música, o nível de droga, o nível de tudo é alto. E ele escolhe para dentro de uma igreja, tem igreja em todo canto, para ver se muda o ambiente dos filhos. Tá entendendo aí, ó? Vai para um ambiente diferente. Então, para encerrar, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Feliz Dia dos Pais. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher.